Amém? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Se tiver aí a versão NTLH, versão linguagem de hoje. Se tiver, se não, pode pôr a NVI. Aleluia. Tem irmãos que já ouviram muitas pregações e quando o pastor, pregador pede para abrir em Apocalipse, já se arrepia, né, pastor Rodrigo? Mas calma, que vai ser benção. Pode pôr ali para mim, Apocalipse, capítulo de número 2, pode pôr o verso 1. Aleluia. Vamos lá. O anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. 2. Conheço as suas obras e seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolo, mas não são, e descobriram que eles eram impostores. Somente até aqui. Peço que estende suas mãos para cá e orem pela minha vida, orem para que o Espírito Santo domine o meu pensamento e saia daqui de cima somente aquilo que o Espírito Santo quer para a sua vida. Jesus, a tua igreja te clama, Pai, agora para ouvir a tua voz. Não deixa eu falar nada que vem de mim, não deixa eu falar nada que venha distorcer o texto, ó Senhor, porque eu quero ser fiel à tua palavra, eu quero derramar a estes corações aquilo que o Senhor quer para a vida deles e não o que eu quero, ó Pai. Então eu preciso de ti mais uma vez, Espírito Santo. Amém e amém. Toma seu assento. Seja ciente que hoje nós vamos passar um pouquinho das 9. E já vou avisar para você não ficar com dúvida quando faltar 10 para as 9. Começamos hoje 7h30. O culto de domingo são 2 horas, mais 15, 20 minutos a mais. Assim, se o Espírito Santo não descer aqui, nós esquecer do horário e ficar aqui até um pouco mais. Amém? Meus queridos, esta palavra é uma palavra que eu já venho estudando há algumas semanas para entregar para vocês. Por quê? Ela é uma palavra muito importante para um culto de Santa Ceia. E no culto de Santa Ceia, nós sabemos que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, está aqui. E esse capítulo de número 2 de Apocalipse, ele é entregue por João, o discípulo de Jesus. Aquele que estava lá, o único discípulo que estava ao pé da cruz, ao lado da mãe de Jesus. Esse discípulo, ele teve a oportunidade, depois de Paulo, de dirigir algumas igrejas, ou uma igreja, e essa era Éfeso, a qual ele escreve uma das 7 cartas. O capítulo de número 2 inicia as cartas que Jesus, por intermédio de João, escreve a essas igrejas. João está na ilha de Patmos, uma ilha a qual ele foi exilado, lá foi preso lá, porque ele era um risco como um crente, como um pastor. Ele tinha tanto Jesus nele, que os governos, os poderosos, acharam um jeito de tirar ele de perto da igreja e colocar nessa ilha, para ver se a igreja acabava, para ver se encerrava. Mas como o nosso Jesus sempre anda na contramão do mundo, enquanto João, ele é tirado da igreja, colocado numa ilha isolada, achando eles que teriam resultado nisso, está lá João na ilha, e o próprio Jesus vem a ele e escreve essas cartas às igrejas que existiam naquele momento. Eu foco na carta à igreja de Éfeso, porque é uma carta recheada de coisas que a igreja precisa se preocupar. A igreja de Éfeso era uma bênção. Eu vou aqui listar 7 qualidades que Jesus vê na igreja de Éfeso e diz: olha, vocês são top, vocês têm essas 7 qualidades. Mas também, depois de algumas qualidades que Jesus fala para esta igreja, depois vem um defeito que a igreja tinha, e daí fica 7-1. Aleluia. Alguns lembraram e ficaram tristes de novo. Somos traumatizados com esse número. Mas como eu já falei que já tinha ensaiado essa mensagem, já estava preparando há 3 semanas atrás, eu não sabia. Eu achava que ia ser algo aqui que
uma controvérsia, mas bateu. Então nós vamos ver João escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, inspirado por Jesus, e ali ele está listando 7 elogios e 1 defeito. No capítulo 2 e no versículo 2, não precisa colocar ali, e eu usei aqui a versão da NTLH, a linguagem de hoje, que é a versão que mais ela explica. Você que está começando a ler a Bíblia e você começou a ler alguma Bíblia que você disse que não entendeu nada, abandonou. Procure essa versão, NTLH. É a versão linguagem de hoje, é uma versão que é mais fácil de entender. Depois, mais na frente, quando você começar a estudar a Bíblia, quando você tiver mais sede da palavra, aí você abandona ela e vai para a ACF, vai para a NVI, vai para outras versões, NA, para outras versões onde ali o caldo é mais grosso. Mas para você entender, e é essa versão que eu vou usar. E por que eu vou usar essa versão? Porque eu tenho certeza que ela não está ferindo nenhum texto aqui. Ela não está distorcendo, ela não está levando mais para longe, né? Então ela está fiel ao texto, e é isso que o pregador deve se preocupar quando vai olhar a versão da palavra que ele vai ministrar. No verso 2, no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus, para esta igreja, vai começar dando o elogio. Vai dizer: eu sei o que vocês têm feito. Olha só, aqui já é algo para a igreja ficar ligado. E aqui eu falo como um pastor, porque essa carta foi direcionada ao pastor, e esse pastor ia entregar à igreja. Então essa carta é para mim, é para você, é para todos nós. Não tem como você ouvir essa mensagem e dizer: não, é para o irmão, não, isso aí é só para o pastor. Não, isso aqui é para a igreja de Jesus. Se você sabe e entende que você é a igreja do Senhor, por quê? Porque ele não vai vir buscar o pastor Rafael e o pastor Robson, ele vai vir buscar a igreja. Então essa palavra é para a igreja de Jesus. Eu sei o que vocês têm feito. É como começa essa carta. Jesus sabe como anda, como está o andamento da igreja Petrus. Jesus sabe. Jesus está acompanhando. E se ele está acompanhando o andamento da igreja, é porque ele espera algo de nós. Ele espera resultado de nós. Por que nós temos que pensar assim? Porque o evangelho do século 21 é um evangelho onde muitas pessoas entram dentro da igreja achando que estão no restaurante, aonde vão ali somente para ser servido, somente para escolher a melhor parte, somente para se alimentar aqui e viver a semana e voltar no outro domingo ou vir 2 domingos por mês. Mas isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela que entende que, como igreja, ela produz algo. Como igreja, ela marcha contra o inferno. Como igreja, ela vive o evangelho de Jesus. E Jesus fala para essa igreja: eu estou ligado em vocês, eu sei o que vocês andam fazendo. E ele fala o quê? Sei que trabalham muito. Ali que eu dizia, seu velho, sei que trabalham muito para a igreja. E aqui agora eu quero fazer uma pergunta para você particular, sem ofender. Você tem trabalhado para a igreja de Jesus? Você, como igreja, você tem feito o quê? Porque se você pensar, e nós está falando aqui que nós precisamos de gente para trabalhar na igreja, e o pastor está aqui sempre com algo para fazer, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e você pensa: não, isso aí é para os pastores, isso aí é para a liderança, isso aí é para quem quer. Opa, Jesus está falando aqui para a igreja, que tem visto o trabalho deles. Mas pastor, o que é trabalhar para a igreja? E aqui o assunto é amplo, mas aqui eu quero dar alguns pontos. Trabalhar é tudo que você faz para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. É servindo aqui como staff? É sendo usado por Jesus lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no colégio, aonde você está evangelizando, falando de Jesus? É tudo isso. É trabalhando para o reino dos céus. E aqui eu vou te falar algo que muitos, por ter sofrido e tem alguns traumas de outras igrejas que passaram, pensam assim: na próxima igreja colocar o pé, eu não vou fazer nada, eu não trabalho mais, porque eu me decepcionei, porque lá o pastor, a liderança, aquele que estava na hierarquia me decepcionou. Eu vou te falar uma coisa: enquanto você tiver isso no coração, você não vai conseguir ter paz de espírito.
o Espírito Santo não vai testificar no seu espírito que você é salvo, que você faz parte da igreja. Por quê? É porque você vivendo dentro da igreja, é porque você estando na igreja e ter alguém melhor que você e ter alguém pior que você, e esse confronto de ferro com ferro, é ali que você tem a certeza que você aceitou Jesus mesmo. É ali que você encontra a dificuldade. É ali que tem um irmão que diz que te ama, mas quando ele fala, tu tem vontade de matar ele. E tu está na igreja. E tu é crente. E tu quer a salvação. Você não consegue ter essa visão se você não está ligado com a igreja. Se você só vem no domingo, vem aqui, participa da Santa Ceia, faz parte da igreja, vai embora, e você não tem compromisso nenhum com a igreja. E uma das formas de você responder isso, será que eu estou trabalhando para a igreja do Senhor? Uma das formas é você meditar aí dizendo: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque sempre tem algo para você fazer. Mas pastor, eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei estar. Mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, quando você propaga o evangelho, você está fazendo, você está trabalhando para o reino de Deus. Então é isso que Jesus vê nesta igreja, a igreja de Éfeso. Vocês trabalham muito. E Jesus a elogia por isso. Vocês são um trabalhador. E eu espero, e eu sou grato a Deus por todos os staffs dessa casa, por todos aqueles que fazem algo diretamente ou indiretamente por essa casa. Mas eu sou grato pela sua vida também, que não consegue estar aqui como staff, mas você está falando de Jesus. Você, quando encontra alguém, você quando consegue estender a mão para alguém, você diz: tem uma igreja lá que ora. Tem uma igreja lá que pode te ajudar com o alimento. Tem uma igreja lá que pode ter um conselho para ti. Tem alguém lá que pode orar por ti. Você já está trabalhando para o reino de Deus. Qual é que é o segundo elogio que Jesus dá para essa igreja de Éfeso? Vocês aguentam o sofrimento com paciência. Jesus. Naquele tempo, irmão, não era igual à igreja nossa. Naquele tempo, nós temos que saber que quando nós estamos lendo a palavra, você tem que se desligar totalmente desse tempo que você está vivendo aqui e voltar naquele tempo e entender o que acontecia. Aquele tempo a igreja, eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos. Ninguém ficava em paz quando sabia que estava havendo um culto. A política daquela época, o sistema daquela época, não gostava. Os crentes eram uma ameaça para eles. E era difícil servir a Jesus. E eles sofriam, porque às vezes vinham para Jesus, mas a metade da família não era crente. E eles ficavam com raiva deles. E daí não conseguia mais ter união na família. Tinha briga na família. Aqueles que eles trabalhavam, que eles tinham mais proximidade, quando sabiam que eles começavam a servir Jesus, se afastavam. Eles tinham prazer de arrumar problema para crente. Até parece os nossos dias de hoje. Que você diz que é crente e hoje, graças a Deus, irmãos, graças a Deus a igreja está vivendo um novo tempo. Hoje você diz que é crente e as pessoas querem estar perto de crente. Se você é crente, você vive o evangelho, você ama o próximo, você tem misericórdia, você é fiel, você é justo, você procura ser justo, as pessoas querem estar perto de você. Porque hoje aí fora nós vivemos num mundo de engano, que é olho por olho e dente por dente. Ninguém mais tem misericórdia de ninguém. Farinha pouca, meu pirão primeiro e o resto que se lasque. É o que nós vivemos aí fora. Mas nós crentes não somos assim. Então quando você é servo de Jesus e vive o evangelho, as pessoas querem ser seu amigo. As pessoas querem estar próximo de você, porque você tem um coração bom. Você não é olho, por dente por dente. As pessoas pisam no teu calcanhar e você ama eles e diz: Jesus, abençoa o meu inimigo. Quem faz isso aqui? É para fazer. Aquela pessoa trama para ti, trama, e tu tem até tudo para fazer um mal para ela, e parece que o diabo coloca de bandeja na mão do crente. É só fazer mal, paga, dá o troco. Olha aí o que fez para ti, agora tu vai dar o troco. E você olha e diz: não, a mesma maneira que Jesus me ama e tem misericórdia de mim, é a mesma maneira que eu tenho para o próximo. Você lembra da oração do Pai Nosso? Irmãos, crente precisa ter isso quando vir aquele teu irmão
Porque, vamos ser sinceros, que você sabe que você fica com muito mais raiva do irmão, do conhecido, do parente, que faz mal para ti, que te caloteia, que fala mal de ti. Você fica com muito mais raiva do que alguém que você não conhece, do que alguém que é mais distante. A lógica é essa. Então, aonde acontecem essas coisas, que você tem dificuldade de perdoar, que você tem dificuldade de amar, que você tem dificuldade de se relacionar, é quem está perto. É quem está perto. Aí você começa a sofrer. Aí você começa a sofrer, e às vezes a vida te dá tudo na mão para você dar o troco. Mas aí você lembra que você tem que perdoar. Daí você lembra que você tem que amar. Daí você lembra que você só vai ser alcançado pelo amor de Deus, e só alcançado pela misericórdia dele. A mesma medida que você alcança aqui, é a medida que você dá aqui. Isso aqui pega muita gente, mas é evangelho. Mas pastor, me fizeram sofrer. Tenha paciência, que o Espírito Santo é expert em te transformar para você conseguir perdoar. Quem sabe você está sentado aí, você tem a certeza que nunca vai conseguir perdoar. Você tem a certeza que você vai morrer e nunca vai conseguir perdoar. Se você continuar com essa certeza e você não buscar o Espírito Santo, você vai morrer e você não vai conseguir perdoar, e você vai colocar a sua salvação em jogo. Mas se você aprender que quando Jesus vai aos céus, ele diz: deixa eu ir, eu preciso ir, porque vai vir um Consolador, é porque Jesus tinha certeza já, que nós sem o Espírito Santo, nós não ia conseguir nada, Pet. Nós ia ser pior que Pedro andando ali com Jesus antes do Espírito Santo. Nós ia ser bem pior. É só o Espírito Santo que consegue fazer com que nós tenhamos paciência no sofrimento. É só o Espírito Santo que consegue fazer com que nós perdoamos e amamos o nosso próximo. Amém? Quem recebe essa palavra? Você não vai conseguir perdoar sozinho, não. Você não vai conseguir. Então eles aguentavam o sofrimento com paciência. Irmão, aguentar sofrimento já não é fácil. Ainda ter paciência no sofrimento? Já pensou, irmão? Nós não temos paciência para nada. Nós não temos paciência na alegria. Nós estamos alegres e nós não temos paciência. Imagina no sofrimento. Mas é isso que Jesus espera da igreja. É isso que Jesus espera de nós. E esse elogio foi para Éfeso. Se Jesus estivesse aqui agora olhando para Petros, será que ele ia olhar e dizer: essa igreja, quando está em sofrimento, ela tem paciência no sofrimento. Ela não mete o pé pelas mãos. Ela não pega e sai resolvendo tudo conforme a sua vontade. Ela espera em mim. O coração dela está em mim. Que nós venhamos entender isso. Que nós viemos num tempo onde a ansiedade, onde a depressão, onde tudo aquilo que faz nós não termos paciência e nem suportar o sofrimento, que nós venhamos viver em Cristo. Termos paciência no dia mau, termos paciência no sofrimento. Qual é o terceiro elogio? Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Olha que igreja, irmão. Quem não queria congregar numa igreja dessa? É uma igreja que quem era mau, quem tinha o coração mau. E aqui, irmãos, ter um coração mau não é aquele coração que é mau, mas está buscando arrependimento. Você conhece alguém assim? Que tem um coração mau, mas ele faz o mal, ele já está constrangido com o Espírito Santo. Ele faz o mal, mas ele sabe que aquilo não é bom. Ele faz o mal, ele pratica o mal, mas ele sabe que daqui a pouco ele para de praticar. Mas aqui não. Aqui é aquele que quer praticar o mal. Aqui é aquela pessoa que está dominada pelo mal e ela não quer fazer o bem, ela quer cada vez mais praticar o mal. E essa pessoa, a igreja de Éfeso não tolerava. Essas pessoas, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é o pastor, não é a Petros, é a igreja de Jesus, não tolera pessoas mal, que decidem fazer maldade e viver na maldade. É por isso que, se tiver aqui um homem que gosta de ficar brabinho e dar uns tapas na mulher, e chamar o pastor, pode ficar tranquilo, minha irmã. Nós vamos chamar a polícia. Nós vamos denunciar. É por isso que se nós tiver alguém aqui que tem um coração mau, ele não quer mudar, ele entra aqui, fica aqui no meio da igreja, vestido de ovelha, mas é lobo, e ele está de olho nas crianças, vai dar ruim para ele. Se entrar aqui um molecão aqui mais velho e ficar de olho nas menininhas de adolescente, nas menininhas, eu estou de olho nele, eu quero pegar ele o mais rápido possível.
Porque nós não toleramos pessoas mal, que querem viver mal, que querem ser mal e não querem transformação. E nós devemos ser assim. Você deve ser assim. Irmãos, tudo aquilo que bate na lei, tudo aquilo que para na lei da terra, não tem pastor, irmão, não tem aconselhamento. Ah, pastor, mas tu pode orar pelo meu esposo, tu pode orar pelo meu filho, ele é mau, ele tem um desejo mau, irmã, mãe, esposa, pode se preparar. Daqui a pouco ele vai visitar o Santo Augusto, ele vai conhecer o bairro Santo Augusto. Porque não tem conversa para gente que quer ser mal e não quer transformação. Amém? Quarto elogio. Sei que puseram à prova os que dizes que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. É uma igreja inteligente. É uma igreja que está de olho nos pastores. É uma igreja que está de olho nos líderes. Ô pastor, mas tu está falando de ti mesmo? Tu está falando da liderança da igreja? É uma igreja que é inteligente. É uma igreja que ouve aqui o pastor falando de oferta, mas fica ligado se ele honra com os compromissos dele, se a igreja está com as contas tudo em dia. É o pastor aqui que vive falando de amor, que ama, que tem que respeitar a esposa, mas você tem que ficar prestando atenção como é que eu trato a minha esposa. Você tem que ficar prestando atenção como é que eu trato as crianças. A liderança, você tem que ficar prestando atenção se o que ele fala, que ele jorre, condiz com o que ele vive. É uma igreja inteligente. E é isso que Jesus espera da igreja. E por que eu friso isso? Porque está abarrotados igreja que conhece, que tem pastor, que tem liderança, que tem problema, que está adulterando, que tá todo enrolado, que está cheio de problema, e todo mundo sabe, e continua todo mundo lá, glória a Deus, aleluia. O líder está em adultério, está saindo com a menina dos jovens, que o músico lá está, então tudo glória a Deus, aleluia. Está cheio, irmão, apavore-se, está cheio de igreja assim. Mas se Jesus espera isso de uma igreja, a igreja Petros, nós que confiamos, nós que buscamos ser uma igreja cristocêntrica, nós não toleramos aqueles que dizem que são e não são. Nós colocamos à prova. E quer colocar alguém à prova? Na verdade, hoje no dia a dia nem precisa colocar, né? Está tudo tão exposto, é tão fácil de ser exposto. Não precisa nem colocar, devagarzinho você descobre. E eu vou te dar um conselho aqui, que eu pratico isso há alguns anos. Vou te dar um conselho. Quer conhecer alguém? Quer conhecer o pastor Rafael? Veja como ele trata alguém que não tem nada para oferecer para ele. Quer conhecer um apóstolo, um líder, uma liderança, alguém que... Olha como essa pessoa trata alguém que não tem nada para oferecer para ele. Que daí você vai ver se Jesus está na vida dela. Daí você vai ver se é um apóstolo mesmo. Daí você vai ver se tem amor mesmo, ou só vem aqui e fala que ama, que... Pega isso para a tua vida, você vai conhecer muita gente que está à sua volta. Eu não digo de pessoas que estão em transformação. Eu não digo de pessoas que estão aqui, que estão ainda trafegando numa área dessas que eu falei, mas estão buscando transformação. Estão lutando contra o pecado. Estão entendendo o evangelho, entenderam que é transformação de dentro para fora e estão avançando, estão buscando o reino dos céus. Continua assim. Mas se tem alguém que decide ser assim, porque irmãos, eu sou novo, por mais que perdi os cabelos cedo. Mas eu sou novo, sou jovem. Eu vou falar, faz 7, 8 anos que eu prego. Isso eu tenho E com o tempo você aprende, irmão. Você aprende a chamar o povo, a falar o que você gosta. Você aprende a dominar a situação, irmão. E se você não realmente entender que a igreja de Jesus precisa ser alimentado com a palavra, e o que alimenta vocês não é o que eu penso, não é o que eu falo, o que alimenta vocês é a palavra. E eu oro, irmãos, para que Deus levante pregadores em nosso meio. Eu oro para que Deus levante homens e mulheres de Deus, profetas, cheios de Deus, que alimentem essa igreja com aquilo que ela precisa ser alimentada, com a palavra. Qual é mais um elogio? Aleluia. Vocês aguentam a situação com paciência, mas lá ele fala, antes ele fala, vocês aguentam o sofrimento com paciência, e agora ele fala, vocês aguentam a situação com paciência. E qual é a situação? Daquilo que a gente falou. Por quê? Porque, irmão, a igreja aqui, nós estamos média de 80, 90 pessoas, e a igreja quanto mais crescer, mais surge em risco de criar problemas, mais surge em risco, ninguém está escapa, irmão.
Ninguém está a escape de criar uma situação. E quando a igreja passa pelo momento difícil, passa por uma situação difícil, até ajeitar, você vê que os pastores, você vê que o líder não concorda com o erro, não concorda com o que está acontecendo, mas até ajeitar pode passar algumas semanas, pode passar alguns meses. Mas uma igreja que é elogiada por Jesus é aquela igreja que não é qualquer coisinha que acontece, eu vou trocar de igreja. O irmão lá falou uma coisa que eu não gosto, não sei se é verdade ou mentira, nem sei se é o irmão que falou, mas essa igreja tem por quê? Eu vou trocar de igreja. Aquele irmão lá não me cumprimentou já 3 cultos, eu não vou mais ser cara dele, não gosto mais dele, eu vou trocar de igreja. E qualquer coisa, eu vou trocar de igreja, porque qualquer situação não tem paciência. E a paciência é o quê? A paciência é algo que nós temos que ter para colocar as coisas às provas, para colocar as coisas no lugar. Se você sabe de alguma situação que está acontecendo, vai realmente ver se está acontecendo. Hoje nós ficamos conversando à tarde lá, porque os pastores encontraram alguém que eles achavam que estava morto. Por quê? Porque alguém falou que fulano de tal morreu, e eles estavam lá, e quando veio, viram fulano de tal lá. E aqui eu uso o exemplo para você cuidar dentro da igreja. Tenha a certeza. E se algo está acontecendo, tenha paciência. Essa situação vai ser resolvida e você vai continuar servindo a Jesus. Qual é que é o 6º conselho? 6º conselho, 6º elogio. Esse aqui é top, irmãos. Vocês sofrem por minha causa, sem desanimarem. Você está disposto a sofrer por Jesus? Você está disposto a sofrer por Jesus? E eu vou dizer aqui, quem não está disposto a sofrer por Jesus, não entende nada de cruz, não entende que Ele morreu no seu lugar, não entende que você só vai ter a eternidade, você só vai no céu, porque Ele é o caminho. As coisas não batem. Quando você coloca Jesus em segundo plano, quando qualquer coisinha que aperta, tem gente que está crente, está feliz, está aleluiado, eu sou de Jesus, Jesus é meu, aqui só coraçãozinho, mas a situação financeira aperta, ai Jesus, está tão difícil, eu acho que eu não vou conseguir, Jesus, acho que eu vou voltar a roubar, acho que eu vou voltar a jogar no tigrinho, acho que eu vou voltar a fazer alguma coisa ilícita, eu acho que eu tenho que resolver do meu jeito, Jesus. Abre a mão de Jesus, deixa Jesus de lado, por qualquer coisa. Me diz se uma pessoa dessa entendeu de salvação. Me diz se uma pessoa dessa entendeu. Dá um problema na família, dá um problema com o filho, ele não pensa em nada, tem muitas outras coisas para ele pensar. Primeira é, ai Jesus, está tão difícil, acho que eu vou voltar atrás. Eu acho que eu vou, uma vez, irmão, eu sempre conto esse testemunho, uma vez uma irmã chegou que estava com um problemão com o filho na família, e ela conversando comigo, eu falei, minha irmã, está desanimada, já fazia alguns meses que ela não vinha para o culto, ela veio, a gente sentiu falta, foi conversar, minha irmã, o que está acontecendo? Pastor, está acontecendo isso, aí você está desanimando de Jesus, você não quer mais Jesus, pastor, mas é difícil, mas digo, minha irmã, o que vai resolver abrir mão de Jesus? Vai melhorar? Eu acho que o diabo nos cega de uma maneira, que a gente entende que para melhorar qualquer situação, tem que abrir mão de Jesus. A gente não abre mão de nada, continua trabalhando no horário, continua fazendo as coisas que tem para fazer, continua honrando com os compromissos, continua honrando para ver se dá volta em alguma coisa. Mas de Jesus, a igreja não vou mais. Não vou mais, Jesus não fez o que eu quis. Olha só, o irmão lá dá só testemunho bom. Olha o que está acontecendo na minha vida. Não, Jesus. Se for para desse jeito aí, estou fora, estou indo. #partiu. Até quando você está disposto a sofrer por Jesus? Até onde você está disposto a sofrer por Jesus? E já vou te dar a resposta. À medida, tudo o que faz colocar em xeque Jesus para você, mostra, é um extrato, é uma prova real do quanto você entende de salvação, do quanto você entende do que Jesus é para a tua vida. Já está a resposta já. Por quê, irmão? A igreja de Éfeso, irmãos, lá sim eles sofriam, eles eram mortos, eles ficavam sem trabalhar, eles passavam fome por causa de Jesus. E o que eles faziam? Eles não desanimavam. E olha que essa palavra crente tem que colocar no coração: eu não desanimo, eu não abro mão. Uma vez,
alguns anos atrás, eu sou ruim de data, vou falar alguns anos para não me perder. A Dani foi fazer um exame e deu um cisto no ovário. E mulheres sabem que o cisto pode aparecer, pode sumir, pode ser grande, pode ser pequeno, é complexo. Mas eu quero resumir e dizer que a médica que deu o laudo para ela diz, esse cisto aqui não desaparece, esse cisto aqui é só com cirurgia, e esse cisto aqui é um dos piores. Só faltou dizer que era um câncer. E a minha esposa ficou muito triste, a esposa chorou muito. E eu achava que era machinho, e aqui os homens têm que ficar ligados, por quê? Porque você sabe o quanto você ama a sua esposa, se o sofrimento dela te atinge. Se o sofrimento da tua esposa não te atinge, está a prova do teu amor por ela. Eu achava que estava crentão, achava que nada me abalava, mas ver a minha esposa chorando, ver a minha esposa triste, também me fragilizou. E eu fui fazer o quê? Reclamar com Jesus. Não, eu fiquei mais crente ainda. Eu orei mais ainda. Eu adorei mais ainda. Eu louvei mais ainda. E numa das minhas orações, num dia que eu estava bem fraquinho, não tem aquele dia que tu não sente nada, tu não sente nada, tu não sente a glória, tu não sente paz, tu não sente nada. E eu cantando, adorando a Deus e a igreja numa glória. E eu parecia essa caixa de som, seco, vazio. Mas eu estava ali, porque eu digo, o diabo não vai me tirar. E numa oração, eu orei e falei, Jesus, eu sei que pode ser permissão sua, e tudo é pela permissão de Deus. Eu sei que o Senhor permitiu. Agora, se for algo da nossa parte que nós fizemos, se fosse pecado nós, me perdoa, Senhor. E nós vamos enfrentar. Agora, Senhor, se for o diabo que plantou esse negócio, se for algo espiritual que o diabo fez achando que vai nos parar, pode pedir para ele tirar o cavalinho da chuva, porque ele não vai nos parar. Eu não vou deixar de cantar, eu não vou deixar de pregar. Senhor, pode acontecer o que for, mas de coração, irmão, não é aquela oração para emocionar Deus, mas de coração. Eu orei e na outra semana ela foi fazer o exame. A mesma médica pegou o exame e não tinha mais nada. E a médica ficou apavorada porque estava aqui, isso aqui não sai, isso aqui. Falei, não sai para ti, não tem jeito para ti, mas para aquele que nós servimos, aquele que nós adoramos, Ele é o dono daquilo que é impossível para nós, Ele faz aquilo que é impossível para nós. Então se vem o dia mau, se vem o dia triste, se vem a tempestade, se vem o tempo de você colocar a prova de quanto você ama Jesus, não desiste, não desanime, continua em frente. Aleluia. Qual é o último elogio? Vocês têm ao seu favor que vocês odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Aqui é Jesus falando. Ô pastor, Jesus odeia? Isso aí é para o pastor Rodrigo. Se tiver dúvida, vem na quinta-feira aí que ele conversa. Quem eram os atribulados, nicolaítas? Nicolaíta, irmãos, é falso pastor. É aqueles que você vê um videozinho ali que está falando mal da igreja, falando mal do pastor, fazendo fofoca, fazendo contenda. É aquele que você vê um vídeo ali, citando um texto bíblico, pegando versículo isolado, tirando fora de contexto, fazendo aquela salada de fruta, e chega ali, jorrando em cima do seu ouvido ali, aquilo que ele nem sabe o que ele está falando, ele só está falando aquilo que você quer ouvir. Esses são os nicolaítas. É gente que não tem nada de Deus. É gente que não entende nada da palavra. Eles não querem a palavra, mas eles querem a atenção dos crentes. Eles querem a atenção dos crentes. Eles querem perturbar os crentes. E ali ele faz o melhor vídeo. Ali ele inventa a melhor fofoca. Ali ele pega um texto bíblico para desconstruir tudo aquilo que o seu pastor fala aqui com direção da palavra. E essa igreja não gostava dessa galera. Essa igreja deixava de curtir. Essa igreja deixava de seguir essa galera. Irmãos, cuidado. Cuidado com o vídeo que você vê. Cuidado com quem. Mas pastor, fala um vídeo tão bonito lá. Olha aqui, olha só pastor, eu me emocionei, eu até chorei. Mas será que o que essa pessoa falou mesmo é palavra, é Bíblia? Ou você acha que é Deus e não é Deus?
Será que é uma palavra de consolação, que vem da palavra de Deus, vem de Deus para a tua vida? É uma motivação com alguém falando que parece um pastor e não tem nada da palavra. Às vezes está desconstruindo a palavra, às vezes está te colocando no centro da coisa e tirando Jesus. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o videozinho. Eu acho engraçado aquele videozinho da senhora que está vendo um louva-a-Deus tocando saxofone, e ela chama o neto e diz, olha aqui que lindo. Aí o neto fala, ei, avó, deixa de ser desviado, isso aqui é coisa de Deus, olha só, tu acha que Deus não pode fazer um bicho desse tocar saxofone? Irmãos, nós temos que ter cuidado, então, tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o que move o seu coração. Tenha cuidado com o que muda aquilo que já está no seu coração, que é a palavra de Deus. E alguém com belas palavras distorce. E geralmente os nicolaítas, geralmente aqueles que querem a atenção dos crentes, e eles não são de Deus, eles vêm por volta. Eles vêm entregar a você aquilo que você quer ouvir. Você é a princesa de Deus, você é o príncipe de Deus. Continua assim, nessa caminhada, fazendo como você faz, que está tudo certo. Não olhe para aquelas pessoas que querem te barrar, não olhe para aqueles pastores que chamam a tua atenção. Isso, prazer Satanás. Faça tudo que o seu coração manda, e no seu coração não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de Deus, e ele vai te levar para o inferno. Aleluia. Mas esta igreja recebeu um conselho que eles odiavam. Ah, pastor, mas daí odiar não é de crente. É verdade, vamos deixar assim, odiavam para... certo, é um termo que eles acharam para mostrar que eles ficavam incomodados, eles não gostavam. Irmãos, e eu vou te falar, o meu ouvido ele não é um alvo de fofoqueiro. Eu ouço muita pouca fofoca, porque a galera sabe que eu não gosto de fofoca. Tem uns irmãos fofoqueiros que gostam de um balaio, e quando eles vêm conversar comigo, eu sinto até eles incomodados, porque eles querem falar, mas não se sentem à vontade. Seja assim também. Filtre o que você ouve. Porque geralmente o irmão que gosta de fofoca, o irmão que gosta de balaio, o irmão que tem um espírito de nicolaíta, esse irmão, ele está sempre com a nova, ele está sempre com a notícia boa, ele está sempre com aquela que está rolando. E você sabe se é verdade? Você sabe da fonte? Porque geralmente quem gosta de passar o assunto, ele não se importa se é verdade ou não. Ele não se importa se realmente aconteceu ou não. Ele quer fluir. Eu trabalhei com uma senhora e ela não era crente. Irmão, você vai lembrar de alguém assim. Eu estava lá trabalhando e ela trabalhava na limpeza. Irmão, ela mudava o jeito de andar. Quando ela sabia algo novo, quando ela queria destilar, irmão, ela mudava o olho, ela estralava o olho assim, ela andava assim, ó. Eu olhava e começava a rir. O que tu sabe, Irmãos, isso faz mal. Então filtre aquilo que você vê, filtre aquilo que você ouve. Esses 7 conselhos foram para a igreja de Éfeso. Que nós venhamos também receber esses conselhos. Que nós venhamos ser trabalhadores para o reino de Deus, que nós venhamos aguentar o sofrimento com paciência, que nós venhamos não suportar pessoas más, que nós venhamos pôr à prova quem diz que é pastor, quem é líder, ficar de olho para ver se realmente é, para não ser enganado. Eu adoro quando a irmã está ali anotando, a pastora está ali com a Bíblia aberta, os irmãos lá estão anotando. Irmão, eu adoro isso. E se eu tirar algo do contexto aqui, se eu falar algo que fere o texto, me chama depois. Pastor, você falou isso aqui, que no próximo culto eu conserto. Porque é assim que tem que ser, irmãos. Chega da igreja ser enganada, de pastores falar aquilo que eles querem ouvir e está levando tudo para o inferno. A palavra é o nosso crivo. Vocês aguentam a situação com paciência, vocês sofrem para a minha causa e não desanimem, vocês odeiam os nicolaítas e é só elogio. E esse elogio, eu acredito que nós também estamos indo. Nossa igreja tem só 2 anos. E eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter mais gente querendo trabalhar, vai ter mais gente querendo servir, vai ter mais pessoas entendendo que ser crente não é aceitar Jesus para ir para o céu, e sim ser igreja, produzir. E qual é que é o defeito? 7-1. 7 elogios e 1 defeito.
Vamos ler? Coloca na tela para mim. Capítulo 2, versículo 4. Aleluia. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Próximo. Portanto, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isso aqui é muito sério. Uma igreja que tinha 7 elogios, 7 qualidades, estava voando, ó, igual o uai, estava voando, 7 elogios, mas ela tinha um defeito, e o defeito dela anulava todos os elogios. E aqui, pastor Ricardo, nós entendendo que esse defeito anula todos os 7 elogios, nós temos que focar nesse defeito. Nós temos que ver se nós não estamos também praticando esse defeito. Nós temos que ver se o nosso amor por Jesus e o nosso primeiro amor, e qual é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele amor que quando o Espírito Santo constrange você e você vê que é o maior dos pecadores, você vê que o passaporte já está assinado para o inferno, e você tem certeza que a sua vida não vai mais adiante, e você conhece Jesus, e você aceita Jesus, e daí você fica a pessoa mais alegre da terra. Você quer que Jesus volte amanhã, você quer estar dentro da igreja, você quer amar, você quer, irmão, quantos entendem do que eu estou falando aqui? Hã? Você lembra do seu primeiro amor? Mas eu gosto de andar perto de novo convertido, porque esfrega na minha cara. Eu gosto. Quando eu chego perto de ti, começo a rir, te abraço, eu me alegro. Por quê? Porque esfrega na minha cara que o primeiro amor não existe mais. Porque você lembra que quando você aceitou Jesus, te chamava de chato, porque você só falava de Jesus. Você queria levar a família toda para a igreja. Você chegava, via alguém, ó, tá aí, ó, não quer ir para a igreja, vai para o inferno. Eu estou salvo. Quem lembra do primeiro amor? E essa noite, essa palavra, esse defeito que a igreja de Éfeso estava, nós vamos fazer com que essa palavra esmiúce o nosso coração. Nós vamos ler, coloca para mim novamente. Quando Jesus fala, verso 4. Quando Jesus fala, aonde eles erraram, no entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então eles não estavam vivendo, tinham todas aquelas qualidades, estavam trabalhando, estavam servindo, o pastor não enrolava eles, os de fora não enrolavam eles perseveravam, eles estavam, mas não tinham mais o primeiro amor. Próximo versículo, vamos ler. Portanto, lembra-se de onde você caiu. Essa é a frase da noite. Lembra-se, o que você está praticando, que você não tem mais o primeiro amor. Lembra-se. Qual foi a bênção que Jesus te deu, que você trocou o abençoador pela bênção? Lembra-se, a família toda destruída, a família toda cheia de problema, que todos que estavam à sua volta diziam, aí vai terminar em nada, vai acabar nada, mas Jesus entrou na tua vida, e você no primeiro amor restituiu a família, reestruturou, e agora você está numa bênção. Mas o primeiro amor já não é mais o mesmo, Jesus já não é mais o centro, Jesus já não tem mais prioridade. Oração é só quando eu estou com problema. Jejum, só quando tem alguém morrendo na família. Ouvir a palavra, esmiuçar, me alimentar, só quando eu estou quase desviando. Mas essa noite nós vamos lembrar aonde nós caímos. Nós vamos lembrar o quanto era bom nós chorando na presença dele, dizendo: Senhor, se tu voltar agora eu vou. Jesus, se na madrugada agora os anjos tocar a trombeta, eu estou dentro. Tinha certeza. Quem vive o primeiro amor tem a maior certeza do mundo, irmão. Você acorda, você sai de casa e você diz: diabo, estou aí, se tu vir, eu estou para derreter. Mas muitos caem, e hoje é noite de se lembrar aonde caiu. Depois que nós se lembramos, olha que algo didático. Depois que nós se lembramos, nós devemos nos arrepender. E faça
as obras que praticava no princípio. Eu quero que nós venhamos sair daqui esta noite disposto a voltar a praticar as obras que nós fazíamos quando nós tínhamos certeza que Jesus era na nossa vida, que era só Jesus e nada mais. Mas pastor, eu acredito que eu não consigo mais viver o primeiro amor. Se Jesus está falando e dando a receita para essa igreja voltar a viver, não tem como dizer que não consegue, irmão. Não tem. Mas pastor, se eu não conseguir viver, olha o risco que a igreja corre. Olha o risco. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, uma igreja sem Jesus é a pior coisa da face da terra. Uma igreja sem Jesus é uma sociedade que às vezes até flui, funciona, cresce, adquire, ajuda. É uma sociedade, irmão. Sem Jesus é uma sociedade. Todo mundo quer estar ali para pertencer, para dizer que está junto, para dizer que estão fazendo uma coisa, mas é uma sociedade. E tem muitas igrejas no Brasil que é uma sociedade, é uma cooperativa. Jesus não está mais lá, o candelabro já não está mais lá, porque colocaram no coração em nunca mais viver o primeiro amor, não querem mais. Jesus não é mais o centro. A Lulu está por aí? Lulu, põe na agulha aquele vídeo que eu te mostrei. Ferrari, pode apagar essas luzes do palco? Eu quero convidar vocês para ver um vídeo de alguns minutos. Tem som. Nós vamos ver um vídeo de algo, não solta ainda, só prepara. Esse vídeo não é uma história, é algo que aconteceu há alguns meses, é algo verídico, é algo real, é alguém que está vivendo o primeiro amor. E para esfregar na nossa cara, para você não sair daqui dizendo, eu não estou entendendo, pastor, o que é o primeiro amor. Depois desse vídeo, você vai lembrar e ter a certeza do que é o primeiro amor. Terça-feira pela manhã, pode aumentar mais. Eu e a Souza e outros pastores estávamos Está sentados numa chácara, pode aumentar próximo à cidade de Alexandria. Um homem de 32 anos pegou o microfone e, falando em árabe, traduziram para o inglês. Professor da maior universidade do Egito. Ele é um especialista no Alcorão. Ele é um exegeta. Então, no curso de Direito e no curso que tem lá onde eles estudam para a religião deles, ele é o professor de exegese. Ele ensina os alunos a interpretar o Alcorão. Um cara extremamente inteligente, como Paulo. Quando Deus escolheu Paulo é porque queria a capacidade de Paulo para o Evangelho. Esse é um dos caras mais preparados que tem no Egito. Jovem, inteligentíssimo. E ele começou a sonhar. Ele teve um sonho. E nesse sonho, ele se afogava junto com um monte de livros. Ele é um cara que vive da leitura, vive de livros. E um monte de livros mergulhados em água. E ele também, ele se afogava. E de repente, uma mão forte se estende. E quando aquela mão consegue segurá-lo, que ele volta a respirar, que ele consegue ser resgatado, a voz diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi pesquisar, porque nunca tinha ouvido essa frase. Ele nunca tinha ouvido essa frase. Ele leu a frase. Essa frase está na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Foi Jesus que disse. Ele foi para o Alcorão, porque o Alcorão fala de Jesus. Jesus é Messias, Jesus é profeta, Jesus ele não sei o que, Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele foi lendo o Alcorão e tal e tal. Ele teve 4 sonhos onde Jesus aparecia e resgatava ele. Ele disse: mas o Jesus que eu sonho não é o do Alcorão. Aí ele cometeu um erro gravíssimo. Foi ler a Bíblia. Aí não tem jeito. E conhecereis a verdade. Aí eu dava aula, interpretava o Corão, lia a Bíblia. Esse Jesus aqui é outro. Esse Jesus aqui, Jesus, ele não é só filho de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Olha, o sacrifício ele começou a ler, que ele começou a marcar. Preste atenção no que eu vou te falar. Sem evangelismo, sem pregação, sem igreja, sozinho, lendo as escrituras, dobrou os joelhos um dia e disse: eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Ele reconheceu Jesus porque Jesus falou com ele pessoalmente.
Ele ficou feliz. Compartilhou com a esposa. E ele achou que ela iria celebrar, porque era uma experiência incrível. Ele falou: eu vi o sonho, o último sonho, ele era enorme, eu não vi o rosto, mas todo de branco. E ele me explicou o plano da salvação, e aí ele contou para ela. Ela não falou nada na hora, mas ela ficou tão revoltada que ela denunciou para a família. E tem uma frase que os muçulmanos naquela região, os radicais, falam: morte aos infiéis. Você pode ser ateu, mas não pode servir outro Deus. A família começa a persegui-lo para poder executá-lo. A mulher dele, para poder feri-lo, larga dele e fica com o irmão dele. O irmão dele aceita também, porque é uma punição para o infiel. Mas ele não desistia, porque o sonho, o impacto dele foi tão grande, tão grande, que ele, tá, fica com a minha mulher, fica com tudo. Aí ele perdeu o emprego. O cara tem mestrado, doutorado, ele é professor, perdeu o emprego. Você sabe o que ele está fazendo hoje? Hoje ele é atendente de uma cafeteria, porque a única coisa que ele conseguiu, sem documento, porque tomaram o documento dele, só tem documento quem declara no documento a religião. Como ele não quer negar Jesus, não tem documento. Ele trabalha de maneira ilegal numa cafeteria. O cara é doutorado. Perdeu o trabalho, perdeu a mulher, perdeu o irmão, a família não pode vê-lo. Ele trabalha em outro lugar porque a família não pode nem encontrar, eles querem matar ele. A mulher, como percebeu que não conseguia afetá-lo, ela e o irmão dele, né, que agora eles estão casados, os dois juntos mataram a filhinha de 6 anos de idade. Ele foi na delegacia para denunciar o assassinato. Ao invés de receber apoio, ele foi preso, porque é infiel. Esse cara apanhou por 1 ano dentro da cadeia. Ele levanta aqui assim, tem caroços, porque quebraram o braço dele em 2 lugares. Mas não levou para o hospital, largou lá do jeito que estava. No dia que ele deu testemunho para nós, ele estava com um tapão no olho, porque bateram tanto no rosto dele, que ele teve que fazer uma cirurgia de correção. Sabe o que ele disse? Não posso deixar Jesus. Eu ouvindo ele, pensando: será que eu sou crente? Será? Porque isso é evangelho. E um monte de gente que vive aqui no ocidente fala para eles: larga de ser bobo, fala que você é muçulmano, fala que você é dele, tá tudo certo, você não precisa de falar, você não precisa testemunhar, fica calado e tá tudo bem, Deus perdoa. Ele falou: não. Aí ele cita Paulo: não me envergonhe do evangelho. É disso que Paulo está falando. Não é ter vergonha de falar de Jesus na faculdade, não, tá? Aqueles que me reconhecem e que dão testemunho de mim publicamente diante dos homens, eu testificarei de vocês diante do Pai. É disso que a Bíblia está falando. Hoje ele vive escondido. Ele é um missionário. Perdeu a esposa, perdeu o irmão, perdeu a filha, perdeu os pais, perdeu o amigo, perdeu o emprego. Mora lá na chácara da igreja, fica por ali, porque a quantidade de muçulmanos que está sonhando com Jesus, você não está entendendo, é absurdo. Lá no Egito, no meio do lixão, tem uma igreja cavada na rocha, tem 17 mil lugares, e na quinta-feira é culto de libertação. Por quê? Porque os muçulmanos acreditam que os demônios existem, só que eles não sabem fazer libertação. Quem sabe? Os crentes. Eles reservam as primeiras cadeiras, e o povo tudo endemoniado, e o pau quebra, eles oram, libertam o povo, e gente sonhando: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, e querendo explicação, e pega a Bíblia, e corre daqui, corre de lá, e persegue gente, vai para a cadeia. E eu vou te falar um negócio: enquanto nós estamos aqui discutindo a cor da parede da igreja, tem irmãos edificando paredes, aliás, igrejas sem parede. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aleluia. Você está entendendo? Pode aumentar um pouquinho o microfone. Você está entendendo o que é amor por Jesus? Tem alguém, o Ministério de Louvor pode se preparar. Tem alguém aqui esta noite? Aleluia. Quem sabe você tem trocado Jesus por tão pouco.
Quem sabe nós dizemos que amamos, saímos aqui no domingo, dizemos: Jesus, estou contigo, não abro. E a primeira proposta, quando acordamos durante a semana, nós trocamos pela nossa salvação, trocamos por o que Ele é para nós. Mas essa noite é uma noite de lembrar aonde caímos. É uma noite de lembrar o porquê não temos vontade mais de orar. É uma noite de lembrar o porquê é tão difícil jejuar. É uma noite de lembrar o porquê que quando alguém faz mal para mim, o primeiro desejo que vem é de morte e não de amor. Porque Cristo faz tudo isso por nós. Quero convidar você a se colocar sobre os pés. O ministério pode começar a louvar. Enquanto nós vamos louvar, eu quero convidar você a orar e a quebrantar o seu coração na presença desse Jesus e dizer: Jesus, eu quero voltar aonde caí. Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Jesus, amanhã quando eu acordar, a primeira coisa que eu quero, Senhor, é falar contigo, é ser grato. É ser grato pela minha salvação. É ser grato por aquilo que o Senhor é por mim.